Capítulo 26. Denúncia. A senhora mordiscou um croissant antes de responder a pergunta de Lumian. Eu faço. Ela realmente sabe. O coração de Lumian saltou de esperança. Ele refletiu sobre suas palavras antes de perguntar, usando títulos honoríficos para mostrar seu respeito. Posso oferecer pagar um determinado preço para encomendar sua ajuda na solução do problema de Cordu. Do ponto de vista dele, essa misteriosa senhora era muito mais forte que Leah e seus companheiros. Se ela concordasse em ajudar, o problema com Cordu seria resolvido e ele e a irmã não teriam que arriscar a vida para escapar. Mas ele estava preocupado por não poder pagar o preço. Lumian não estava otimista quanto à possibilidade de a mulher concordar em ajudar. Mas ele sentiu que era necessário tentar. Mesmo se ele fosse rejeitado, ele não ficaria muito envergonhado. Ele não era um defensor dessas coisas. A mulher virou-se para ele e falou com calma: posso mesmo resolver o problema aqui, mas o preço correspondente é que tudo será destruído, inclusive você. Se você quer um resultado melhor, só pode confiar em si mesmo. Os olhos de Lumian se arregalaram em descrença. O problema com Cordu poderia ser tão sério? Ele procurou no rosto da mulher qualquer sinal de brincadeira, mas não encontrou nenhum. Ele não ficou surpreso ou desapontado por ela se recusar a ajudar. O que o chocou foi a gravidade do problema. Poderia até levar à destruição de toda a aldeia. Ele ficou intrigado e alarmado com a situação. Já que ela pode resolver isso, porque toda a vila morrerá, enquanto nós, pessoas comuns Beyonders, que não somos fortes o suficiente, somos capazes de produzir um resultado melhor. Se ele não recebesse uma resposta da Nouvelle École depois de amanhã, ele pediria à irmã que deixasse Cordu imediatamente. Ele não poderia demorar mais, mesmo que isso significasse correr um risco enorme. Ele teve que agir rápido. Qual é o problema? Lumian pressionou. Sua dignidade nunca foi uma prioridade. A senhora sorriu. Eu contando a você e você descobrindo através de suas investigações dará origem a resultados completamente diferentes. Lumian cerrou os dentes instintivamente. Ele não suportava o comportamento dela de sempre esconder alguma coisa. Por alguma razão, ele sentiu aquela sensação peculiar nos olhos da mulher, algo que ele não conseguia definir. Lumian parou por um momento, pesando cuidadosamente suas palavras. Você tem alguma informação sobre Madame Poilise? Ela é uma bruxa. Uma Beyonder? A mulher levou a xícara de café aos lábios e tomou um pequeno gole antes de responder. Sim, ela é. Na verdade. Lumian perguntou ainda, qual caminho, qual sequência? A expressão da senhora ficou séria num instante. Não é um caminho normal. O que você quer dizer com não é um caminho normal? Ele pressionou. A senhora sorriu. Você descobrirá mais tarde. Quero saber agora. Lumian lutou para manter a expressão sob controle. Já de pé e prestes a sair, Lumian de repente se lembrou de algo crucial. Madame, como vou trazer esses ingredientes suplementares para o sonho? Nas ruínas dos sonhos, ele só conseguiu encontrar ingredientes básicos como vinho, tinto e manjericão nas ruínas dos sonhos, mas para a flor da castanha vermelha e a folha de chopo, ele teria que coletá-los na realidade. A tarefa não era impossível e Lumian já havia pensado em uma forma de pegá-los emprestados, mas sabia que tudo seria em vão se não conseguisse transferi-los para o seu sonho. A senhora sorriu e disse, vou lhe oferecer uma ajudinha novamente, de graça. Encontre esses materiais na realidade, coloque-os na mesa do seu quarto antes de dormir. Vou ajudá-lo a enviá-los para o seu sonho. Ela pode enviar essas coisas para o meu sonho. Lumian ficou primeiro chocado antes de sentir uma onda de alívio tomar conta dele. Pelo menos seu problema foi resolvido. Ele nunca pensou que encontraria alguém com a habilidade de entrar no mundo especial dos sonhos, como ele poderia. Lumian não conseguia afastar a sensação de que sua capacidade de entrar nas ruínas dos sonhos tinha algo a ver com os símbolos enigmáticos gravados em seu peito. Ao olhar para a mulher à sua frente, ele não pôde deixar de se perguntar se ela estava ligada àquelas mesmas marcas ou àquela voz bizarra e aterrorizante que ecoava em sua mente. Lumian tinha acabado de sair da taverna e tinha planos de coletar a flor da castanha vermelha e as folhas de chopo. Mas ao virar a esquina, viu Rian, Leah e Valentine saindo pela porta dos fundos da taverna. Eles ainda estavam vestidos com as mesmas roupas e trajes. O coração de Lumian acelerou quando ele os cumprimentou com um sorriso. Bom dia, meus repolhos. Leah virou a cabeça e riu em meio aos sons tilintantes. Você também chegou cedo.
Lumian tentou agir sorrateiramente e olhou em volta antes de falar em voz baixa. Percebi algo incomum ontem. A expressão de Rian ficou séria enquanto trocava olhares com Valentina e Leah. O que é? A voz de Lumian tremeu ligeiramente enquanto ele falava. Suspeito que a morte de Naroka seja normal. Você compareceu ao funeral dela ontem. Rian lançou a Lumian um olhar encorajador para continuar, e Lumian respirou fundo antes de prosseguir com suas suspeitas. Eu te falei sobre os costumes funerários na região de Dariege, não foi? Depois que todos foram ao cemitério, Pons Bennett entrou na casa de Naroka sem qualquer objeção do proprietário. Isso não está destruindo a influência do horóscopo da família e tirando a sorte correspondente. Deve haver algo errado, Pons Bennett, o irmão do padre. Rian pensou por alguns segundos e perguntou. Lumian assentiu pesadamente. Enquanto Lumian pensava no estranho grupo do padre e em sua partida iminente de Cordu, ele percebeu que não tinha nada a temer em falar o que pensava. Respirando fundo, declarou, o padre não é um bom homem. Por que você diz isso? Leah perguntou com um sorriso, claramente surpresa com as críticas de Lumian ao padre. Não gostando de formalidades, Lumian iniciou um relato detalhado de um aldeão que delatou em Dariege e posteriormente desapareceu. Seu foco estava nas acusações contra o padre e ele não escondeu nada. Finalmente, ele disse, eu realmente questiono como ele é um clérigo da igreja. Uma vez, eu disse algo que foi considerado muito real e tive que me esconder, temporariamente na catedral. Eu estava prestes a cochilar atrás do altar quando o padre entrou com Madame Palisse. E deixe-me dizer, eles estavam cometendo uma ação suja bem sob o olhar da divindade. Na conversa que se seguiu ao feito, o padre chegou a lamentar-se com Madame Palisse, dizendo, por que um homem não pode casar com a irmã? Madame Palisse ficou chocada com suas palavras e implorou ao padre que se arrependesse. No entanto, o padre disse, muitas famílias ricas perdem as suas fortunas quando as suas filhas se casam e os seus filhos constituem famílias. Mas se um filho pudesse casar com a irmã, estes problemas desapareceriam. Infelizmente, a lei e a moral não permitem isso. O rosto frígido de Valentine se contorceu de raiva com a notícia. Ele é um servo de Deus ou um servo do demônio? Rian sentiu como se estivesse pensando. Não é de admirar que Pons Bennett não tenha conseguido constituir família, apesar de estar casada depois de todos esses anos. Leah examinou Lumian enquanto ela ria. Você sabia sobre Madame Palisse e o caso do padre. Você queria nos usar naquele dia. O sorriso de Lumian era inquieto, mas seu tom era resoluto. Como um crente do eterno sol ardente, não posso tolerar tal pessoa na catedral. A expressão fria de Valentine suavizou-se e ele assentiu com aprovação. Se Cordu tivesse mais pessoas como você. Mais alguns como eu? Lumian estremeceu ao pensar em Cordu invadido por mais pessoas como ele. Ele continuou, naquela época, ouvi o padre avisando Madame Palisse que ele estava planejando algo e poderia ser alvo da Inquisição. Ele disse a ela, para ter cuidado e ficar quieta. A expressão de Rian tornou-se solene. Ele disse mais alguma coisa sobre isso? Não. Lumian não inventou o assunto. Ele não podia arriscar dizer mais do que isso. Se o fizesse, problemas poderiam surgir esta noite. Ele nem era um Beyonder ainda. Depois de se despedir do trio de estrangeiros, Lumian passou horas colhendo flores de castanheiro vermelho e folhas de chopo. À medida que o sol se aproximava do seu ápice, Lumian chegou à praça da aldeia e dirigiu-se ao edifício de 2 andares onde eram realizados os negócios oficiais. A maioria dos aldeões já estava reunida, aguardando ansiosamente a seleção do Elfo da Primavera, uma parte importante da próxima celebração da Quaresma de amanhã. Espremendo-se no meio da multidão, Lumian avistou Raymond. Ava os outros. Ava está na lista. Ele perguntou. Ava permaneceu em silêncio, sua agitação era palpável. Raymond balançou a cabeça. Não sabemos. Ela deve estar nisso, interveio Guillaume Berry, companheiro frequente de Lumian e dos outros. Entre as mulheres solteiras da aldeia, além da sua irmã, ela é a mais bonita. Sua irmã não atende aos requisitos de idade. Ele era o Guillaume Júnior de quem Lumian e os outros falavam. Ele saía com eles frequentemente. Guillaume tinha cabelos castanhos cacheados e sardas proeminentes no rosto. Seus olhos azuis pareciam estreitar porque não eram grandes o suficiente. O primo de Ava, Azima, também estava por perto, parecendo muito com Ava, mas menor e menos impressionante. Ela permaneceu em silêncio,
Mas Lumian sentiu seu desejo de ser escolhida como elfa da primavera também. Na área de Dariege, ser escolhido como elfo da primavera era uma honra cobiçada que não apenas reconhecia a beleza e o caráter de uma pessoa, mas também trazia benefícios ocultos. Ao ouvir as palavras de Glaum Jr., Lumian sorriu. Se Ava não estiver na lista, gritarei, eu voto em Ava. Quando o administrador terminar de lê-lo, Ava corou. Você não precisa fazer isso. Era um processo normal para os aldeões gritarem candidatos adicionais depois que o administrador terminasse de ler a lista de indicados para o elfo da primavera. No entanto, poucos tiveram coragem de fazê-lo. Lumian, no entanto, não se esquivava de tais coisas. Ele não tinha dúvidas sobre isso. Ava será quem ficará envergonhada, não eu. Pouco depois, o administrador Beust apareceu numa janela do segundo andar, parecendo muito mais organizado do que o padre. Seus cabelos castanhos bem penteados, olhos azuis claros com linhas pretas, nariz reto, lábios finos e bigode bem cuidado transmitiam seu status, acentuado por seu casaco trespassado de flanela. Ele olhou para os aldeões reunidos por um momento antes de falar. Senhoras e senhores, está na hora. Aqueles que se atrasarem não terão mais direito de voto. O seguir, lerei a lista de candidatos para elfo da primavera. Ava Lezier. Enquanto Beust lia a lista, Ava deu um suspiro de alívio. Não é novidade que ela recebeu mais de 80% dos votos. Após a votação, Lumian deu uma desculpa sobre a necessidade de voltar para casa e saiu sem comemorar com os companheiros. Ao chegar em casa, ele imediatamente perguntou à irmã, recebemos resposta. Se tivessem, o telegrafista eu teria entregue cobramento uma taxa. Ainda não, respondeu Aurore, balançando a cabeça. Ela então disse, as tendências têm sido turbulentas ultimamente. Você não pode baixar a guarda durante o treino de combate. Falando nisso, vamos treinar à tarde. Lumian estremeceu, sentindo-se todo dolorido. Mas então uma ideia lhe ocorreu. Ele fez uma expressão de dor, e disse, não sei se é porque tenho treinado muito, mas meu corpo todo está doendo hoje. Aurore, irmã, você pode me fazer uma massagem? Você é o mais habilidoso nisso. Aurora assentiu. Claro, eu posso fazer isso. Ponto. Sob as mãos habilidosas de sua irmã, o corpo de Lumian finalmente começou a se recuperar naquela noite. Antes de adormecer, Lumian colocou 3 flores de castanha vermelha e algumas folhas de shopping pó em uma garrafa sobre a mesa em frente à janela. Ele olhou para a garrafa por um longo momento, seu coração batendo com expectativa e nervosismo, antes de finalmente se enfiar sob as cobertas. Capítulo 27. 5 mudanças. Quando Lumian acordou na neblina cinzenta, seu primeiro instinto foi não verificar sua condição física. Em vez disso, sentou-se abruptamente e olhou para a mesa perto da janela. Ali, banhados pela luz suave que se filtrava pela espessa neblina, estavam as 3 flores de castanheiro vermelho e o frasco de vidro com pó de folha de chopo. Ela realmente enviou os ingredientes suplementares. O alívio inundou Lumian. Ele saiu da cama e se espreguiçou, encantado ao descobrir que a dor no pescoço e nas costas havia desaparecido, junto com o desconforto geral que vinha sentindo. Assim como eu esperava, estou bem no sonho quando estou melhor na realidade. Mesmo que os ferimentos em ambos os lados não sejam iguais. Ele caminhou rapidamente até o guarda-roupa com espelho de corpo inteiro, tirou o camisa e examinou-se. As 5 marcas de dedos ensanguentados, os hematomas e os coágulos sanguíneos desapareceram. Isso fez Lumian se perguntar se matar o monstro Beyonder não passou de um sonho. Felizmente, o objeto carmesim na sacola de pano, a quantia um pouco maior de dinheiro e espingarda ao lado de sua cama confirmaram a realidade de sua experiência. O coração de Lumian se acalmou. Com a sacola de pano contendo um item carmesim e uma grande quantia em dinheiro, ele saiu do quarto e foi direto para o primeiro andar. Pegando uma garrafa de vinho tinto e uma caneca de cerveja, ele voltou com um pouco de manjericão. Ele fez questão de trazer um cilindro medidor e uma balança em miniatura que sua irmã Aurore havia comprado para ele. Olhando para a mesa cheia de todos os itens necessários, Lumian sentiu-se ao mesmo tempo animado e nervoso. Com tudo no lugar, só faltava preparar a poção. Poções não eram bebidas. Eram mais perigosos que o álcool, capazes de matar ou transformar o bebedor em monstro ao menor erro. Lumian respirou fundo e exalou lentamente,
com as mãos firmes enquanto usava o cilindro medidor para despejar 80 ml de vinho tinto na caneca de cerveja. Em seguida, ele adicionou 10 gramas de manjericão, 5 gramas de folha de chope em pó e uma única flor de castanha vermelha. O processo transcorreu sem incidentes. O líquido vermelho na caneca tinha mais alguns resíduos e uma flor flutuante, mas por outro lado parecia normal. Com o saco de pano com substância carmesim ao lado, Lumière observou atentamente enquanto o objeto deslizava para dentro da caneca de cerveja. Sem emitir nenhum som, a bolha vermelho escura pareceu se dissolver rapidamente, absorvendo o líquido circundante no processo. Bolhas explodiram e toda a caneca ficou com um tom profundo de vermelho. A flor da castanha vermelha havia se dissolvido completamente. Esta é a poção do caçador? Lumière engoliu em seco e pegou sua caneca de cerveja. O poder sobrenatural que ele buscou por tanto tempo finalmente estava ao seu alcance. Sem hesitar, ele respirou fundo e se preparou para o que estava por vir. Levando a caneca aos lábios, ele bebeu a poção de um só gole. O odor pungente de sangue encheu suas narinas e ele começou a ouvir coisas. Quando ele pousou a caneca, uma dor lancinante percorreu seu corpo. Tão intenso que Lumière se perguntou se teria engolido uma bola de fogo. As chamas pareciam queimar seu esôfago, estômago, coração, pulmões, intestinos e vasos sanguíneos, tudo de uma vez. Ao mesmo tempo, um forte cheiro de sangue subiu de sua garganta. Lumière lutou para permanecer consciente, lembrando-se do aviso da senhora de que desmaiar significaria derrota. Ele sabia que os riscos eram altos e que o resultado seria óbvio se ele falhasse. Sua cabeça girou quando ele abaixou, olhando para as veias vermelhas brilhantes que se projetavam nas costas de sua mão. A dor e a queimação vieram em ondas, mas rapidamente começaram a diminuir. Mas assim que ele pensou que tudo havia acabado, uma voz misteriosa ecoou em sua mente, como se viesse de uma distância infinita e bem ao lado dele. O som era como espinhos de aço perfurando seu cérebro, agitando-o com força. De repente, a experiência de quase morte que ele havia enfrentado antes retornou, e a dor e a queimação aumentaram mais uma vez. Lumière cerrou os dentes, e cerrou os punhos, sentindo como se algo estivesse tentando sair de sua carne. A névoa cinzenta ao seu redor pareceu engrossar. O som aterrorizante que enchia seus ouvidos desapareceu lentamente, e a contorção de sua carne e sangue desapareceu como uma ilusão. A dor insuportável, a sensação de queimação e o cheiro metálico de sangue se dissiparam, deixando Lumière com falta de ar frio enquanto recuperava o controle de seu corpo. Ele se curvou, com as mãos nos joelhos, ofegando pesadamente ao perceber os verdadeiros perigos de buscar poderes sobrenaturais, como sua irmã o havia alertado. Uma mera poção da sequência 9 quase ceifou sua vida. É claro que inicialmente parecia administrável, perigoso, mas administrável. Mas a voz misteriosa provocada pelo símbolo em seu peito quase o fez desmaiar num momento crítico. Cada respiração que ele respirava parecia restaurar um pouco de sua força e, em pouco tempo, ele se sentia totalmente recuperado. Bang! Lumière cerrou o punho e balançou-o com força, atingindo o ar com uma força que causou um estrondo sônico. Ele nunca imaginou possuir tal poder antes, e a constatação encheu de excitação. Em seu pequeno quarto, ele praticava uma técnica de combate que sua irmã lhe ensinara, cada soco produzindo um som nítido. Bang! 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 Apesar da comoção, Lumière se movia com precisão e controle, sem tocar em nada ao completar o set. Para sua surpresa, ele não se sentia nem cansado nem fatigado, mas sim enérgico e vivo. Ele avaliou sua condição, no mesmo nível de Aurora. Em termos de força, velocidade, reação ao controle corporal, todos foram bastante aprimorados. É um pouco desumano. Possui a força de um urso e a agilidade de um gato. É ligeiramente equivalente à combinação dos dois. Sem a poção, talvez eu nunca fosse capaz de alcançar esse nível de poder em minha vida. Mas antes que pudesse terminar a inspeção, Lumière sentiu o cheiro de sangue, com o coração apertado de medo. Instintivamente, ele cheirou o ar e percebeu que poderia determinar a origem do sangue. Ele vinha de seu corpo. Lumière olhou para baixo e viu que as costas da mão estavam cobertas de manchas vermelho sangue. Ele voltou ao espelho de corpo inteiro e percebeu que seu rosto estava igualmente manchado. Ele limpou um pouco do sangue, mas não encontrou nenhum sinal de ferimento. Depois de pensar por um momento, Lumière chegou a uma conclusão. Ah,
Poção fez com que os capilares de que Aurora falou explodissem. E então eles curaram rapidamente depois que eu absorvi a poção? A única explicação para sua condição atual era a influência sobrenatural. Percebendo que não estava ferido, Lumian deixou o assunto de lado e se concentrou no fato, que parecia ter sofrido uma mudança significativa. À medida que ele se concentrava, os aromas ao seu redor eram decompostos e perfurados em seu nariz de várias formas. O cheiro de sangue, o cheiro residual de álcool, a fragrância das flores, o cheiro de poeira. Lumian começou a identificar um por um os cheiros ao seu redor, mesmo os mais leves não escapando de seus sentidos aguçados. Simultaneamente, viu pegadas invisíveis e a distribuição de poeira no quarto, ouviu as batidas do próprio coração e a brisa lá fora de casa. A segunda mudança é que as minhas capacidades sensoriais aumentaram exponencialmente, ultrapassando os padrões dos humanos comuns. Não admira que o monstro que ele encontrou fosse tão habilidoso em rastrear. Lumian ficou encantado. Mais importante ainda, essa melhora não interferiu em seu dia a dia e só apareceu quando ele se concentrou. Assumiu apenas a forma de uma versão mais fraca. Através da experimentação e do autoexame, Lumian descobriu duas outras mudanças provocadas pela poção ter. A terceira mudança me permite localizar com precisão certos pontos em seu ambiente, como pontos fracos em uma parede, permitindo-me montar armadilhas com mais eficiência e matar meus inimigos, sejam eles humanos, feras ou monstros, de forma mais eficaz. A quarta mudança é que tenho mais conhecimentos sobre plantas selvagens e órgãos de animais, o que me permite sobreviver melhor na natureza e encontrar rapidamente remédios hemostáticos quando ferido. Posso até fazer veneno para espalhar em armas, se necessário. Ao confirmar essas novas habilidades, Lumian não pôde deixar de sentir uma sensação de absurdo. Eu realmente consegui matar aquele monstro espingarda. O eu atual é muito mais forte que o anterior e não era muito mais fraco que o atual. Lumian refletiu um pouco e concluiu dois pontos cruciais. A habilidade é importante, mas o cérebro é igualmente importante. Explorar um bom ambiente pode efetivamente aumentar minha força. Depois de pensar um pouco, Lumian acrescentou interiormente, além disso, não posso ser descuidado e perder a paciência em nenhum momento. Ele caminhou até a janela e olhou novamente para as ruínas do sonho. Uma sensação indescritível de opressão, medo e perigo surgiu em seu coração. Isso era algo que ele nunca havia sentido antes. A quinta mudança é algum tipo de fortalecimento da intuição. Lumian assentiu gentilmente. Ele foi ao banheiro e lavou o corpo com água limpa. Ele vestiu uma roupa limpa e depois deitou-se na cama, com o dinheiro por perto. Ele queria voltar à realidade o mais rápido possível, ansioso para saber se as habilidades do caçador permaneceriam com ele ou se seriam enfraquecidas. Na calada da noite, Cordu ficou estranhamente silencioso. As nuvens envolveram a lua e as estrelas vermelhas, deixando a escuridão reinar suprema. Lumian examinou a paisagem noturna e sentiu uma enorme sensação de felicidade. Ele agora era um Beyonder no mundo real, e seus poderes não haviam enfraquecido em nada em comparação com o reino dos sonhos. Quando uma intuição o atingiu, Lumian desabotou a camisa e olhou para o peito. O símbolo preto parecido com uma corrente de espinhos estava desaparecendo lentamente. Também aparece na realidade. Lumian murmurou, sentindo uma pontada de desconforto. Ele notou que o símbolo preto azulado que pairava sobre a corrente espinhosa existia apenas em seus sonhos. De repente, o coração de Lumian disparou enquanto ele olhava para o olmo próximo. A lendária coruja do feiticeiro estava empoleirada em um galho, observando em silêncio. Capítulo 28, lisos olhos amarelo-acastanhados da coruja brilhavam no escuro, fixando-se em Lumian pousado no galho. Lumian não estava mais tão intimidado como nos encontros anteriores. Ele gritou, o que você está olhando? Diga alguma coisa se tiver coragem. Lumian não precisava provocar a coruja, mas esperava que isso revelasse o verdadeiro motivo da coruja. Ele não suportava a ideia da criatura espreitando e olhando para ele na calada da noite. Para sua surpresa, a coruja permaneceu em silêncio e não emitiu nenhum som. Depois de alguns segundos tensos, a coruja abriu as asas e voou para a escuridão. Louco! Lumian soltou uma maldição frustrada, mas não se atreveu a baixar a guarda. Lumian permaneceu concentrado em examinar as sombras escuras do lado de fora, tentando detectar qualquer sinal de perigo.
Ele lembrou que da última vez que a coruja apareceu, ele viu a figura de Naroka e soube de sua morte no dia seguinte. Eu me pergunto se algo semelhante acontecerá desta vez. Mas após observação cuidadosa, ele não percebeu nada de anormal e deu um suspiro de alívio. Ele fechou as cortinas e deitou-se na cama. Na escuridão profunda, Lumian abriu os olhos, contemplando seu próximo movimento. Eu me pergunto o que essa coruja está tentando fazer. Ela está agindo de forma tão estranha e misteriosa. Não deveria ser nada de bom. Qualquer que seja. Com a situação da aldeia, tenho que sair com a Aurora o mais rápido possível. Não acredito que possa nos seguir até Trier. Se eu não receber uma resposta amanhã, deixaremos Cordu depois de amanhã. Se houver uma resposta, podemos deixar Cordu abertamente pela entrada da aldeia. Se não, teremos que improvisar. Amanhã é Quaresma e todos ainda estarão celebrando depois de amanhã, por isso não atrairemos muita atenção. A Aurora pode pegar emprestado o pônei de Madame Poalise e passar algum tempo nas pastagens alpinas próximas. Não precisamos descer a montanha, então isso não deve atrair a atenção dos investigadores. Quando chegar a hora, podemos usar uma trilha perigosa para sair da montanha. O caminho é traiçoeiro, com vários pedaços quebrados no meio. Mesmo os pastores não acham que seja aceitável. No entanto, com minhas novas habilidades e a feitiçaria de Aurora, permitindo que ela voe longas distâncias, será mais fácil para ela do que para mim. Há uma boa chance de conseguirmos enganar os investigadores. Tornar-se um caçador permitiu-lhe fazer o que antes era impossível. Isso deu a Lumian uma nova sensação de confiança, permitindo-lhe formular rapidamente um plano. Seu coração ficou mais seguro e ele dormiu profundamente. Na manhã seguinte, Lumian acordou cedo e começou a trabalhar na cozinha. Seus pensamentos se voltaram para como ele havia se tornado um Beyonder e como estava prestes a deixar a vila normal de Cordu com sua irmã. O humor de Lumian melhorou e ele até ficou ansioso para cantarolar uma música. Quando a Aurora desceu, já havia 2 tigelas de macarrão com carne picadas sobre a mesa. Como você sabia que eu estava prestes a me levantar? Ela perguntou, satisfeita. Comecei a cozinhar macarrão quando ouvi movimento no banheiro. Lumian sorriu, notando interiormente, você fica sempre tonto depois de acordar. Como você não percebe isso? Aurora assentiu. Sentada à mesa de jantar, ela perguntou, casualmente, aquela coruja voou de novo no meio da noite? Isso mesmo. Lumian sabia que sua irmã o havia descoberto olhando pela janela, então o aparecimento da coruja foi uma feliz distração. Caso contrário, ele não tinha certeza de como se explicar. Ele não podia arriscar contar a Aurora sobre suas novas habilidades Beyonder ainda, já que ele seria repreendido por ela. No entanto, Lumian planejou divulgar a verdade para sua irmã mais cedo ou mais tarde. Ele queria evitar que a Aurora tivesse considerações que pudessem impedir sua fuga. Ele planejava contar isso a sua irmã depois de amanhã, quando eles escapassem de Cordu, para evitar que ela desviasse sua atenção para cuidar dele. Até então, ela não teria tempo para repreendê-lo. A Aurora franziu a testa em confusão. E coruja, estranha. Ela ainda estava tentando decifrar as verdadeiras intenções do pássaro. Tudo o que ele fez foi dar uma olhada. Lumian sorveu o resto do macarrão e depois se virou para a irmã. Se houver resposta, deixaremos Cordu esta noite e tomaremos o caminho habitual montanha abaixo. Se não, peça emprestado um pônei a Madame Poalise amanhã de manhã e iremos para o rancho alpino mais próximo. Conheço uma trilha que desce a montanha e os investigadores não saberão disso. A Aurora mexeu no cabelo, imersa em pensamentos. Depois de um tempo, ela sorriu e disse, claro, a probabilidade deste plano dar certo é bastante alta. Ela estalou a língua e acrescentou, meu irmão estúpido cresceu. Lumian não pôde deixar de se sentir orgulhoso, deleitando-se com os elogios de sua irmã. Depois do café da manhã, Lumian deu uma desculpa para ver se Ava havia terminado sua turnê de bênçãos dos Elfos da Primavera. Ele saiu do prédio subterrâneo e foi direto para a Tavern. Como Beyonder recém-formado, Lumian estava ansioso para adquirir mais conhecimento, e a senhora prometeu compartilhar alguns com ele. Não muito longe da taverna, Lumian avistou um velho conhecido caminhando em sua direção. Era Pons Bennett, o irmão mais novo do padre local. Ele está sozinho. Lumian não pôde deixar de sorrir ao pensar em como ele havia sido perseguido por Pons e seus capangas no passado. Tendo acabado de obter poderes sobrenaturais, ele já estava ansioso para testar seus novos poderes sobrenaturais. Ei,
Meu filho ilegítimo, Lumian cumprimentou. Como você ousa sair sozinho sem a permissão do papai? Lumian esperava provocar Pons e incitá-lo a brigar, em vez de deixá-lo fugir. Pons Bennett olhou na direção da voz e o viu. A expressão do vilão mudou ligeiramente. Ele se virou para fugir. Baque. Baque. Tude. Lumian assistiu incrédulo enquanto Pons saía correndo, desaparecendo no cruzamento não muito longe dali. Ele com certeza correu rápido. Bastante alerta. Lumian suspirou, silenciosamente. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que poderia derrotar Pons Bennett em uma briga 1 contra 1, mesmo antes de ascender ao status de Beyonder. Mas parecia provável que Pons Bennett tivesse a mesma ideia. Os dois nunca haviam derrubado adequadamente, mas ambos tinham confiança em suas próprias habilidades. Então, ele foi pego de surpresa quando Pons Bennett fugiu no segundo em que o avistou hoje, como se tivesse ficado cara a cara com uma fera sanguinária. É impossível para ele saber que eu secretamente me tornei um Beyonder ontem à noite. Ele é tão denso que desenvolveu instintos animais e pode farejar o perigo. Lumian caluniou Pons Bennett em seu coração. Absteve-se de perseguir Pons Bennett porque se arrependeu do momento em que o cumprimentou. A aldeia estava repleta de aberrações e a situação era perigosa. Lumian sabia que era melhor não mexer na panela antes de partir. Se ele tivesse esmurrado Pons Bennett, o padre e seus capangas poderiam entrar em ação prematuramente, comprometendo assim a fuga dele e de Aurore. Seria tarde demais para arrependimentos quando isso acontecesse. Além disso, o grupo do padre era um enigma e poderia haver algo estranho em Pons Bennett. Lumian suspeitava que se ele brigasse com ele, sua identidade Beyonder seria exposta, e isso significaria problemas no futuro. Ser um Beyonder me tornou muito arrogante e confiante demais. Preciso me controlar, pensou Lumian, refletindo sobre seu comportamento, ao entrar na Taverna. Ele pretendia ir direto para o segundo andar, mas seus olhos pousaram na senhora sentada no canto. Hoje, a senhora estava vestida com um vestido cinza pérola e um gorro de senhora de cor clara. Lumian percebeu que não havia comida na sua frente. Você tomou café da manhã? Ele perguntou, sentando-se em frente a ela. A senhora respondeu com indiferença. Ainda não. Vou encontrar alguém aqui e ainda estou esperando por ela. Dela. Eu não. Lumian examinou a área, mas não viu mais ninguém, exceto o dono da taverna. Ele olhou para a senhora novamente e disse sinceramente, eu me tornei um caçador. É hora de você cumprir sua promessa e me dar mais conhecimento comum. A senhora não ficou nem um pouco surpresa. Ela comentou com um sorriso, parece que você está em muito boa forma. Ela falou com uma voz que parecia quase sobrenatural. O que você precisa dominar agora são 2 leis e um método. Por que parece que estou estudando física. Lumian não se atreveu a expressar seus pensamentos em voz alta. A senhora continuou a falar. Para a maioria dos Beyonders, esse conhecimento é incrivelmente valioso. Eles negociariam tudo o que têm apenas para adquiri-lo. Mas para você, o destino trouxe você aqui, então eu vou dar isso a você de graça. Coisas grátis geralmente têm um preço mais alto. Como, vou pagar o preço? Lumian sentiu um peso cair sobre seus ombros. Desde que se tornou um caçador, sua intuição e habilidades de observação melhoraram significativamente. Ele podia sentir uma emoção estranha e indescritível nos olhos da senhora, muito mais forte do que antes, mas ainda não conseguia identificar o que era. A senhora se endireitou. Todos os poderes sobrenaturais vêm do mais antigo, o Criador. Como um crente do eterno sol ardente, você deve saber que seus olhos se tornaram o sol. Sim. Lumian já tinha ouvido os sermões do padre sobre isso antes. Essa é uma descrição simbólica, esclareceu a senhora. Em essência, o mais antigo criou este mundo e muitas divindades. Eventualmente, ele se desintegrou e se dividiu em características Beyonder de diferentes caminhos. Então é por isso que eles são chamados de caminhos do divino. Lumian ligou os pontos. A senhora assentiu levemente. Sim, a sequência 0 de cada caminho é equivalente a um Deus verdadeiro. Por exemplo, a sequência 0 do caminho do bardo é conhecida como Sol, que também é o Sol ardente eterno em que você acredita. Lumian ficou surpreso e um pouco apreensivo. Então todo Beyonder pode se tornar um Deus no final? Se ele fosse um crente devoto do eterno Sol ardente, ele teria acusado a senhora de blasfêmia. Mas ele não era esse tipo de pessoa.
Ele era apenas um crente casual que não pensava muito nisso. Ele até perguntou, qual é a sequência 0 do caminho inter? E quanto ao caminho do espreitador misterioso? Eu já não te contei? É o Padre Vermelho, e o cargo está vago no momento, respondeu a senhora com uma risada. Quanto ao caminho do espreitador de mistérios, a sequência 0 é conhecida como eremita e atualmente está ocupada por um deus maligno chamado Sábio Oculto. Ele gosta de transmitir conhecimento aos Beyonders do mesmo caminho, o que lhe valeu o apelido de perseguidor de conhecimento. Os problemas da sua irmã vêm dele. É mesmo. Lumian sentiu uma pontada de antipatia pelo Sábio Oculto. A mulher redirecionou a conversa. Como as características do Beyonder vêm do mais antigo, elas não desaparecerão nem aumentarão. Eles apenas se transformam de uma forma em outra, passando de um objeto para outro. Isso é conhecido como lei da indestrutibilidade das características Beyonder ou lei da conservação. Capítulo 29. Método Lumian colocou seu conhecimento de física em prática e ponderou por um momento. Por que não chamar isso de lei da conservação? Essa é outra lei, mas não se preocupe com os detalhes por enquanto. A mulher concordou com a cabeça. Essencialmente, é igual à lei da indestrutibilidade, mas com pré-requisitos adicionais e elaborações específicas. É mesmo. Lumian pensou por um momento antes de falar. Então, de acordo com a lei da indestrutibilidade, se eu quiser obter características Beyonder, posso ter como alvo outros Beyonders, além de caçar os monstros correspondentes. Como as características Beyonder eram indestrutíveis, a morte de um Beyonder resultaria no aparecimento das características Beyonder correspondentes. O rosto da mulher mostrava certa emoção. Você é muito perspicaz. Portanto, esta lei não é adequada para a maioria dos Beyonders conhecer. Isso resultaria na morte de Beyonders uns aos outros, e eles não seriam capazes de confiar uns nos outros. Lumian não se importou com isso. Mesmo sem esta lei, os humanos ainda matam uns aos outros. No mundo real, há muita suspeita, intimidação e assassinato. A mulher respondeu com interesse, mas pelo menos ainda há um certo calor e luz no espírito humano. Lumian ponderou um pouco antes de falar. Olhando de outra perspectiva, esta lei deveria se tornar um consenso entre os Beyonders. Dessa forma, os fracos podem ser preparados com antecedência e não se tornarem presas fáceis para aqueles que sabem. A senhora assentiu levemente. Isso faz algum sentido. Na verdade, se as batalhas entre Beyonders acontecerem com frequência suficiente, as pessoas envolvidas provavelmente serão capazes de descobrir isso. Ela então apresentou. A segunda lei é chamada de lei da convergência das características Beyonder. Convergência. Lumian lutou para entender. Ele não conseguia deduzir isso da conversa anterior. A expressão da mulher ficou séria. Como criador deste mundo, mesmo que o mais antigo se divida em características Beyonder de diferentes caminhos, isso não significa que ele se retirou completamente do palco. Sua mente está espalhada entre as diferentes características do Beyonder e nunca será destruída a menos que este mundo morra completamente. Essas mentes são semelhantes a uma marca, mas têm o instinto de remontar e reviver a mais antiga. Em outras palavras, depois de se tornar um Beyonder, é mais provável que você encontre outros Beyonders do que antes. É mais provável que você encontre Beyonders do mesmo caminho ou de caminhos vizinhos do que Beyonders de outros caminhos. Esta é a convergência do destino. Quanto maior a sequência, mais óbvia se torna esta situação. Lumian tinha muitas dúvidas, mas decidiu começar pela mais importante. Então, combinado com a lei da indestrutibilidade das características Beyonder, posso concluir que a convergência leva a massacres. A senhora mais uma vez revelou uma expressão de aprovação. Você é muito perspicaz nesses assuntos. Não é um problema quando sua sequência está baixa, mas no estágio de semideus, especialmente depois de se tornar um anjo, você deve encontrar uma maneira de enfraquecer ou evitar os efeitos da convergência. Semideus, anjo. Lumian ficou surpreso e intrigado ao ouvir esses termos, mesmo sabendo que cada sequência poderia eventualmente se tornar um verdadeiro Deus. A senhora explicou casualmente, semideus é um termo para Beyonders da sequência 4 à sequência 1, significando meio-deus, meio-humano. Entre eles, a sequência 4 e a sequência 3 são conhecidas como santos, enquanto a sequência 2 e a sequência 1 são chamadas de anjos. Existem outros nomes além desse, mas é melhor que você não os conheça por enquanto. Santos. Anjos.
Lumian pensou nos santos e anjos de diferentes regiões. Eles eram reais. Os restos mortais de uns santos são os cadáveres dos santos. Existem características Beyonder deixadas para trás? Lumian perguntou, sentindo um pouco de medo. Então cada característica do Beyonder tem a marca mental do mais antigo, e quanto maior a sequência, mais fica para trás. A pessoa que consome a poção não seria afetada de outras maneiras? A senhora confirmou com um sorriso. Sim, porque você acha que esse caminho está cheio de perigo e loucura? Perder o controle é uma das principais razões pelas quais consumir uma poção pode ser tão perigoso. Para ser mais específico, é perder o controle dos poderes sobrenaturais e da própria mente e se transformar em um monstro aterrorizante. Existe outro motivo? Lumian pressionou. A senhora grunhiu laconicamente. Em primeiro lugar, a intensidade da impressão mental depende principalmente do nível dos proprietários das características Beyonder correspondentes. Sua obsessão e loucura antes da morte também contribuem para isso. Em segundo lugar, consumir a poção na ordem ou método errado pode causar um enorme conflito no corpo. Em terceiro lugar, algumas existências podem utilizar o consumo de poções para exercer influência. Por exemplo, toda vez que o caminho do espreitador de mistérios consome uma poção, eles recebem passivamente a instilação de conhecimento do sábio oculto. Semelhante à voz que ouvi depois de beber a poção Unter. Lumian refletiu por um momento antes de contar seu encontro com sinceridade. Qual é a influência da entidade? No segundo seguinte, ele viu a expressão da senhora à sua frente ficar um pouco estranha. Ela disse solenemente, algumas existências podem corromper e assumir o controle de você apenas por saber de sua existência. Infelizmente, o dono dessa voz é uma dessas existências. Não é adequado para você saber o nome honorífico deles no momento. A mente de Lumian fervilhava de pensamentos. Isso é horrível. Um Deus verdadeiro da sequência zero? Mas a maioria das pessoas em Tizio sabemos sobre o eterno sol ardente e o Deus do vapor e das máquinas. Não há nada de errado com eles. Poderia haver uma diferença entre um Deus verdadeiro e um Deus mau. Mas ela mencionou o sábio oculto, que também é uma sequência zero. Será possível que ela não saiba quem aí esteja usando termos vagos para mascarar sua ignorância? Ele desistiu do assunto, considerando sua própria força, e perguntou sobre outro termo intrigante. O que é um caminho vizinho? A expressão da mulher voltou ao normal enquanto ela explicava. Em circunstâncias normais, se você escolher um caminho e consumir a poção correspondente, você só poderá seguir esse caminho um passo de cada vez. Caso contrário, você definitivamente perderá o controle ou, pelo menos, perderá metade do controle. No entanto, há sempre exceções. Cada caminho tem um ou mais caminhos vizinhos. Você pode pular para uma sequência específica, como a sequência 4, que divide entre humanos e semideuses. O caminho vizinho de um ter assassino. Assassino? Parece mais legal do que caçador. Lumian perguntou preocupado. Quais caminhos são vizinhos do espreitador de mistérios? Alguém não será mais afetado pelo sábio oculto depois de pular para um caminho vizinho. O caminho savante. A atual sequência zero ao Deus do vapor e das máquinas, respondeu a mulher calmamente. Depois de saltar, a pessoa ainda será afetada pelo sábio oculto, mas o grau diminuirá significativamente. No entanto, as características Beyonder correspondentes ainda existem, a menos que alguém encontre uma maneira de expulsá-las. Como? Lumian perguntou surpreso. A maneira mais fácil é ter filhos. No misticismo, há uma grande chance de transferir as características Beyonder correspondentes para uma criança através da hereditariedade, explicou a mulher. Alternativamente, você pode usar as habilidades especiais de certos caminhos, mas há um certo risco e você terá que pagar um preço considerável. Lumian assentiu antes de levantar outra questão. Posso mudar apenas em uma sequência específica? As chances de alcançar a sequência 4 e se tornar um semideus eram mínimas. A senhora olhou para ele. Em teoria é possível trocar em uma sequência mais baixa, mas o risco de perder o controle é muito maior. A menos que não haja outra maneira, é melhor não tentar. A mulher fez uma pausa antes de dizer, terminei de explicar as duas leis. Agora vou explicar o método. Esta é uma das peças de conhecimento mais importantes do mundo místico. Mais importante. Lumian instintivamente endireitou as costas, sentindo-se normalmente concentrado. A senhora continuou a falar. É chamado de método de atuação.
É uma forma de ajudá-lo a digerir a poção. Ao digerir a poção, o risco de perder o controle será bastante reduzido ao consumir a próxima poção de sequência. Não é à toa que não posso beber a poção da sequência 9 hoje e beber a poção da sequência 8 amanhã. Tenho que usar o método de atuação para digerir a poção anterior. Lumian chegou a uma conclusão. Ele não a interrompeu e ouviu atentamente sua explicação. Lembre-se, é digestão, não controle. Qual é o método de atuação? Envolve atuar de acordo com o nome de uma sequência como um ator. Ao reconciliar as diferenças entre o corpo e as impressões mentais remanescentes das características do Beyonder, pode-se obter o reconhecimento correspondente. Isso permite que eles contornem a barreira que existia. Originalmente fundam as características do Beyonder com eles mesmos. Então, tenho que agir como um caçador e caçar nas montanhas todos os dias? Lumian perguntou com atenção. Lumian parecia tão atento quanto um estudante. A senhora balançou a cabeça. Essa é apenas a forma mais superficial de atuação. Não precisamos apenas compreender o significado superficial do nome de uma sequência, mas também investigar seu significado mais profundo. Por exemplo, a cidade também é uma selva. Todo mundo é preso e caçador. Eu conheço isso. Lumian já conhecia esse conceito, que aprendeu em sua época de vagabundo. Como você pode ter certeza de que digeriu a poção e pode avançar para a próxima sequência? Lumian perguntou curioso. A senhora sorriu. Você sentirá isso quando a poção for realmente digerida. Tudo bem. Lumian não continuou o assunto e perguntou intrigado, quem nomeou as diferentes sequências? Por que ele poderia digerir a poção apenas representando-as? A expressão da senhora ficou séria. As primeiras divisões da sequência vieram dos remanescentes da fragmentação da mais antiga. Era uma laje de pedra cheia de conhecimento místico. Como envolve o segredo de se tornar uma divindade, é chamada de ardósia da blasfêmia. Nos tempos antigos, durante o final da segunda época e toda a terceira época, uma divindade poderosa próxima ao mais antigo apareceu. Ele foi chamado de Antigo Deus Sol. Depois que ele morreu, uma segunda ardósia da blasfêmia nasceu de seus restos mortais. Todos os nomes de sequências e fórmulas de poções atuais vieram dela. Essa não é a história da segunda e terceira época que aprendi. Lumian murmurou interiormente. A senhora continuou a falar. Quando o imperador Roselle estava vivo, ele usou a segunda blasfêmia Slat como referência para criar um conjunto de cartas de blasfêmia baseado em cartas de tarô. Há um total de 22 cartas. E cada carta representa um caminho do divino. Lumian ficou surpreso. Imperador Roselle também é um Beyonder, como um Intisiano comum. Era difícil para ele não sentir uma certa admiração pelo Imperador Roselle. A mulher riu. De outra forma. Lumian perguntou. Ele era poderoso. Quase uma divindade, disse a senhora concisamente. Que incrível. Lumian ficou atordoado, mas sentiu que estava certo. Ele pensou por um momento e disse. Então, o diário deixado pelo imperador Roselle não seria muito valioso. A senhora assentiu. Sim, mas há muito poucas pessoas que conseguem decifrar esses escritos estranhos. Lumian mergulhou em pensamentos profundos. Aurore parece ter algumas transcrições do diário do imperador Roselle em sua coleção. Ela parece ser capaz de decifrá-los. Será que uma parte de sua força vem daí? Capítulo 30. Começa a quaresma. A mulher virou a cabeça para olhar pela janela do hall. Tá vendo? Já estava na hora. Terminarei com algumas dicas. Com base na lei da indestrutibilidade das características Beyonder, sabemos que os humanos e as características Beyonder se combinam para se tornarem Beyonders. Da mesma forma, criaturas e características Beyonder se combinam para se tornarem criaturas Beyonder. Mas e os itens que combinam com características Beyonder? Ela perguntou, sem dar chance a Lumian de responder. Eles são chamados de itens místicos. Como os itens não possuem vontade, espírito e autocontrole, juntamente com os efeitos combinados de outros fatores, após se fundirem com características Beyonder, eles não apenas exibirão habilidades especiais correspondentes, mas também causarão efeitos negativos muito fortes. As diversas igrejas tendem a selá-los e a utilizar métodos adequados para ativá-los quando necessário. É por isso que os itens místicos também são chamados de artefatos selados. Os itens místicos que foram selados pelas diversas igrejas têm números de série próprios e são divididos em 4 graus: 3, 2, 1 e 0. Quanto menor o número do prefixo,
maior o perigo. Entre eles, há um número limitado de artefatos selados de nível 1 e 0 que são extremamente perigosos. Os números de série são comuns às diversas igrejas e não serão repetidos. Lumian murmurou: artefatos selados de nível 0. Lumian teve uma profunda impressão de que a sequência 0 era equivalente a um verdadeiro Deus. Isso o levou a fazer uma certa conexão e perguntar: esses artefatos selados são formados por divindades caídas ou deuses malignos exterminados? Ele notou que havia 22 caminhos com sequência 0, mas o número de divindades claramente não batia. No entanto, Lumian também reconheceu que sua falta de compreensão dos deuses malignos e das existências secretas poderia ter causado essa confusão. Nem todos, respondeu a senhora depois de pensar por um momento. A maioria deles está no nível dos anjos. Apenas um pequeno número tem a capacidade de matar deuses. Lumian assentiu. Eu entendo. Não vou subestimar os itens nas mãos de outras pessoas. A mulher acrescentou: você também não pode subestimar os efeitos negativos dos artefatos selados. No futuro, você definitivamente encontrará artefatos selados. E há outra categoria de itens no campo do misticismo chamados itens extraordinários. Eles são feitos por Beyonders de sequências, correspondentes usando suas habilidades, espiritualidade ou com a ajuda do mundo espiritual ou divindades. Eles não contêm características Beyonder, mas possuem um certo nível de efeitos sobrenaturais. No entanto, sua força se dissipará gradualmente com o tempo. Amuletos, loções e outros itens só podem ser usados uma vez. Em comparação, as armas Beyonder são mais estáveis e podem ser usadas por anos. Como um caçador, você não tem a habilidade de lidar com criaturas do tipo fantasma do corpo espiritual antes da sequência 7. Se você tiver a chance no futuro, considere obter os artefatos selados ou itens Beyonder correspondentes. Lumian ouviu atentamente e perguntou: o mundo espiritual? Ele tinha visto esse termo em Eden Veio, mas não fornecia explicação suficiente. A mulher explicou, rapidamente: do ponto de vista místico, este mundo está dividido em 3 níveis: o mundo real, o mundo espiritual e o mundo astral. O resto é formado anexando-se a um desses 3, como submundo. Não preciso explicar muito sobre o mundo real, você já sabe disso muito bem. O mundo espiritual é um lugar onde residem os espíritos, e muitos conceitos da realidade não existem mais lá. Você, gradualmente entenderá isso no futuro. Quanto ao mundo astral, originalmente se referia ao mundo dos deuses, mas agora todo o cosmos precisa ser incluído nessa definição. Lumian estava apenas perguntando casualmente, mas após obter uma resposta preliminar, voltou imediatamente ao tópico anterior. Um caçador pode criar itens Beyonder? Ele perguntou, pensando que Warlocks provavelmente conseguiriam fazer isso. A senhora balançou a cabeça antes de dizer: os caçadores não podem confiar em sua própria sequência, mas como sua espiritualidade foi aprimorada, eles podem aprender magia ritualística e orar para uma divindade ou uma existência oculta. Eles podem usar suas respostas para criar amuletos, armas e outros itens do Beyonder. No entanto, devo lembrá-lo de que a maioria das existências ocultas são muito perigosas. É melhor não tentar orar para eles. Caso contrário, a morte seria o melhor resultado. E os 7 deuses ortodoxos basicamente não responderão a você, a menos que você se junte à igreja correspondente e se torne um Beyonder oficial. Em outras palavras, é impossível para um caçador criar um item Beyonder? Lumian perguntou, sentindo-se um tanto desapontado. A senhora sorriu. Disse, na verdade não. Por um lado, você pode usar o sangue e a saliva de certas criaturas Beyonder para criar armas venenosas. De certa forma, isso pode ser considerado um item Beyonder. Por outro lado, depois de desvendar o segredo do sonho, direi-lhe o nome honorífico de uma grande existência. Você pode orar a ele. Lumian ficou chocado e desconfiado. Esta foi a primeira vez que ela usou a palavra ótimo como adjetivo. Ele nunca ouviu usá-lo para descrever o eterno suor ardente ou o sábio oculto. Quem poderia ser esta grande existência? Era seguro orar a ele. Quanto mais aprendia sobre o misticismo, mais percebia quão pouco sabia. Lumian reconheceu laconicamente sua resposta e perguntou: quais são as sequências 8 e 7 correspondentes para caçadores? A mulher respondeu com indiferença: a sequência 8 do caminho Unter é chamada de provoquer, e a sequência 7 é piromaníaca. Tudo bem, por hoje é tudo.
ela disse enquanto se levantava e caminhava em direção à entrada do segundo andar. Depois de alguns passos, ela parou e disse por cima do ombro: esqueci de lembrar você. Lembre-se, você está apenas agindo. Apenas atuando. Lumian refletiu sobre suas palavras e perguntou, pensativamente, e se você levar o papel a sério? Você se tornará cada vez menos parecida com você mesmo até que um dia. A mulher sorriu e fechou a boca antes de se virar, caminhar até as escadas e desaparecer. Ela não terminou a frase de novo. Lumian murmurou silenciosamente. Ele sentiu que esquecer que estava apenas agindo teria consequências graves. Lumian sentou-se calmamente em um canto da Hall Tavern, revisando o conhecimento geral que a mulher acabara de lhe ensinar para evitar esquecer alguma coisa. Quanto mais pensava sobre isso, mais percebia a importância das duas leis e de um método. Eles são como a estrutura principal do misticismo. Todo o resto é derivado deles. Eu me pergunto se Aurora sabe. Depois de deixar Cordu, discutirei esse problema com ela. Eu me pergunto se aquela senhora me permitirá informar Aurora sobre tudo isso diretamente. Ponto. Quando Lumian saiu da Hall Tavern, ele olhou para trás e murmurou para si mesmo, porque aqueles 3 estrangeiros ainda não agiram. Hoje já é quaresma. Ele continuou a ponderar enquanto se dirigia para a praça da aldeia. Depois que ele terminou de perguntar se havia alguma resposta, ele viu Ava, Raymond e os outros se aproximando. Ava usava um longo vestido branco com um cocar redondo feito de galhos e flores na cabeça e um enorme colar pendurado no pescoço. Galhos marrons e folhas verdes adornavam suas costas, braços, cintura e pernas, fazendo-a parecer uma fada na floresta. Ela era a personagem principal da quaresma, a elfa da primavera. Raymond e os outros rapazes cercaram Ava, cada um carregando uma cesta, tecida com galhos de árvores cheia de grama, terra, pedras, folhas e outros itens. Lumian, o passeio de bênção está prestes a começar. Ava exclamou quando seus olhos azul água o viram. Seu rosto estava cheio de alegria. Raymond e os outros também pareciam felizes. Vamos buscar as contribuições. Como a novela Ecli ainda não havia respondido, Lumian não tinha nada para fazer por enquanto, então decidiu se juntar à procissão. Os jovens começaram a cantar alto enquanto cercavam Ava e saíam da praça. Após cerca de 10 metros, pararam em frente ao primeiro prédio. Lumian foi até a porta e bateu nela. O elfo da primavera está aqui. A porta se abriu e Nazélia apareceu na frente deles. Ela era outra mulher chefe de família na aldeia, na casa dos 40 e com o prefixo na. Seu cabelo preto estava amarrado e seus olhos azuis sorriam. Quando a porta se abriu, Ava deu 2 passos à frente, abriu os braços e começou a cantar. Eu sou o elfo da primavera, com um rosto doce e um anel alegre, trazendo felicidade para tudo, nesta temporada tão charmosa. Venha cantar, venha dançar, vamos celebrar este momento de oportunidade, pois esta é a única maneira, para abençoar a terra e fazê-la permanecer. Depois da música, Ava pegou um pedaço de terra da cesta de Raymond e entregou para Nazélia. Obrigada, Spring Elf, disse Nazélia, recebendo com um sorriso e entregando um pedaço de pano para Ava. Colheita abundante. Colheita abundante. Lumian e os outros rapazes responderam em uníssono. Este foi um ritual de bênção. O elfo da primavera usou o canto e doou terra, grama, pedras e outras coisas naturais aos aldeões para abençoá-los com uma colheita abundante este ano. Os aldeões precisavam retribuir algo como contribuição, ou a bênção se tornaria uma maldição. Depois que Raymond recebeu o pano, Ava cantou outra música com entusiasmo. Só então se despediram de Nazélia e seguiram para a próxima casa. Uma parte das dedicatórias recebidas durante o passeio de bênçãos seria jogada no rio no ritual à beira-mar, e o restante seria colocado no ritual final. Após o fim da quaresma, a garota que era a personificação do elfo da primavera tinha o direito de escolher alguns para levar embora. Este foi um ganho considerável. Se Cordu realmente teve uma colheita abundante este ano, acredita-se que Ava, como a personificação do elfo da primavera, recebeu o amor dos elfos e as bênçãos da primavera. Quem quer que se casasse com ela teria colheitas abundantes o tempo todo. Nesse caso, ela tinha a chance de se casar com alguém de boa família. A procissão de bênçãos cantou até a casa de Lumien, onde Aurora abriu a porta. Ela vestiu um vestido plissado de cor clara com gola reta e prendeu o cabelo loiro. Ava se aproximou e cantou a mesma música, novamente.
Eu sou o elfo da primavera. Aurore ouviu com um sorriso e entregou a Ava um pequeno pote de cerâmica. Obrigado, elfo da primavera. Lumiã olhou para o pote de banha de animal e sentiu que sua irmã era generosa demais. Eles não tinham terras agrícolas, exceto uma pequena horta nos fundos de sua casa, e não precisavam se preocupar com a colheita.